Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, ouvintes do Panorama 95. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte que ele diz o seguinte: ele foi no estabelecimento comercial aqui em Caicó, ele deu um cheque pré-datado para 40 dias, né? E o comerciante lá colocou o cheque realmente na data em que eles combinaram. E o cheque voltou. Ele se estranhou porque disse que não tinha nenhuma irregularidade, a assinatura dele não tinha nenhuma rasura, ou seja, o cheque estava tudo normal. Ele foi no banco, claro, todo constrangido com a situação, e o banco de imediato confirmou que realmente não tinha nenhuma irregularidade com o cheque, e na verdade foi um erro de sistema do próprio banco. Nesse caso, ele quer saber o seguinte: cabe uma indenização por danos morais? Marcos, olha, vou repetir o que já falei aqui algumas vezes, que é o conteúdo, a alma do nosso direito, né? Pelo menos essa parte da responsabilidade das obrigações. No Brasil, tudo que lhe cause transtorno, tristeza, dor, sofrimento, chateação, que não seja culpa sua, não possa ser imputada como responsabilidade de quem está sofrendo, ofendido, é indenizável, é reparável. Então, no caso desse aí, há uma situação grave, porque há uma relação de consumo entre essa pessoa que emitiu o cheque e o banco, já que ele é cliente daquele banco. Há questões que ultrapassam a relação de consumo, que são realmente as questões reparatórias, né? Então, há sim um direito à indenização. Nós não podemos pressupor como um juiz vai entender essa situação, mas no meu entendimento aqui para seu abalo de crédito. O abalo de crédito é, por exemplo, a anotação do seu nome, né, em algum cadastro de restrição ao crédito, SPC, Serasa, de forma indevida, quando você não deve a ninguém e alguma empresa coloca seu nome nesse cadastro. Mais ou menos isso aconteceu com essa pessoa, né? Ele passou aí um constrangimento, é uma situação de vergonha, pode inclusive abalar a situação dele com esse terceiro para quem ele passou o cheque, certo? O erro ele pode acontecer, infelizmente acontece, mas não é aceitável, ele tem que ser reparado, né, de qualquer forma. Então cabe sim uma ação reparatória. Essa pessoa ela deve se munir da documentação que comprova essa situação, ou se não tiver documentação suficiente, até da prova documental, e deve estar procurando no Poder Judiciário. Essa é uma ação aí que foge à competência do PROCON, porque o PROCON não pode tratar de indenização, certo? De forma nenhuma. Tem que ser via judiciário, mas ele tanto pode procurar um advogado da confiança dele, como pode estar procurando o juizado especial para receber informações de como agir até sozinho, numa situação como essa. Mas a indenização aí, no meu entendimento, né, ela é devida. A única discussão que pende é o valor dessa indenização. Aí vai depender de vários fatores que só um juiz de direito pode observar. Com relação à questão do cheque, dentro do que diz o direito do consumidor, quais são os principais direitos e deveres do consumidor com relação a cheque? O cheque, Marcos, primeiro, antes do direito do consumidor, né, partindo aí para o direito das obrigações, para o título de crédito, ele é uma ordem de pagamento à vista, né? O cheque, ele é um pagamento à vista, ele tem valor naquele momento que ele é assinado. Mesmo e quando preenchido. ele é pré-datado? Exatamente. O cheque pré-datado é uma figura construída pelo direito mercantil, certo? O direito comercial. Os costumes, eles criam, são fonte do direito comercial. Outros direitos não aceitam o costume como fonte geradora, mas o comercial tem o costume como uma de suas fontes principais, né? Abaixo só da lei e dos princípios gerais de direito. Então, no caso desse aí, criou-se a figura, certo, do cheque pré-datado ou pós-datado, é uma questão de nomenclatura. Então, digamos que você apresente um cheque com um vencimento para daqui a um mês, hoje no banco. O banco ele tem que executar, trocar aquele cheque, como se ele tivesse datado para hoje. Agora, quando você entrega esse cheque para datado em acordo, numa loja, num fornecedor, no comerciante, ele tem a obrigação de não apresentar aquele cheque antes daquela data, porque isso foi um acordo, foi um trato firmado entre as partes. E esse acordo, quando ele é quebrado, existe alguma cláusula na justiça que a pessoa pode responder? Existe igualmente a reparação. Agora, a pessoa que sofreu o problema, né, quem emitiu o cheque, teve ele trocado antes da data, ou por exemplo, voltou sem fundos porque não tinha dinheiro naquele dia, quando ele foi apresentado, porque ele era para daqui a 45 dias ou 30 dias, ela vai ter que provar o prejuízo que sofreu. Olha, no caso da primeira questão que você me colocou hoje, existe aí o abalo de crédito, ele é simples, fato, ele se prova o prejuízo só pelo acontecimento do fato. Nesse caso aí do cheque trocado antes, quem emitiu o cheque vai ter que provar algum prejuízo, né? Ou essa situação provocou a falta de pagamento de outro título de crédito, ou fez ele entrar na conta especial, ficou no vermelho. Enfim, ele vai ter que provar que houve algum dano para ele em relação dessa apresentação premeditada do cheque. Ele provando isso, há também um direito indenizatório aí pendente.